Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre e em todos os dias da nossa existência na nossa caminhada evolutiva. Hoje temos o prazer imensurável de contar com a presença do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, um matogrossense de nascença, um brasileiro de coração e um espírita de alma. Um dos maiores pensadores da nossa doutrina, um grande divulgador dessa mensagem que o Cristo nos deixou, interpretada à luz dos ensinos codificados por Allan Kardec. O Dr. Alírio é médico homeopata na cidade de Cuiabá e trabalha com a psicoterapia interpessoal. Grande divulgador da doutrina espírita, como já dito, temos a honra de recebê-lo neste momento. Dr. Alírio, como tem sido a sua estada aqui no nosso estado, na nossa cidade de Apucarana? Está muito bem. Nós estivemos fazendo uma exposição sobre a mansidão e a tolerância no movimento espírita. Estivemos ainda hoje também em Arapongas fazendo um seminário sobre o poder terapêutico da fé. E ontem, na região de Londrina, um outro seminário sobre qualificar, humanizar e espiritizar. Pois é, essa é uma proposta muito interessante que parece direcionar os caminhos da doutrina espírita dentro de uma ideia trazida por Joana de Ângeles para esses três caminhos, esses três verbos. O que isso significa exatamente? O que o senhor sente desse momento pelo qual a doutrina espírita tem passado? Na verdade, a proposta da mentora Joana de Ângeles, que ela simbolizou com esses três verbos qualificar, humanizar e espiritizar, porque o movimento espírita vem se afastando das bases doutrinárias. Nos últimos anos, principalmente, há uma onda de mistificação, utilizando médiuns e não médiuns, para se colocar como espírita uma série de conteúdos que de espiritismo não tem nada. E por esse fato, há cerca de 11 anos atrás, a mentora Joana de Ângeles, utilizando a mediunidade de Valdo Franco, solicitou que o movimento espírita desenvolvesse toda uma série de ações para qualificar, que significa tornar o nosso trabalho rico em qualidade. É preciso que tudo que seja feito no centro espírita seja bem feito, que as pessoas saibam o que estão fazendo e como estão fazendo. Isso é a vertente do qualificar. Humanizar é nós realmente trazermos o Evangelho de Jesus para dentro das nossas vidas, porque a doutrina espírita vem com o objetivo de reviver o Evangelho de Jesus. E o movimento espírita deverá desenvolver a doutrina espírita. E não há doutrina espírita sem um processo real de viver toda a proposta de Jesus em nossas vidas. Quando nós vivenciamos as leis divinas que o Mestre veio ensinar e que Allan Kardec explicita nas obras básicas de uma forma muito clara, nós nos tornamos plenamente humanos, fazendo aquilo que o próprio Allan Kardec colocou. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. A partir do momento que nós trabalhamos a qualificação e a humanização, nós chegamos na espiritização, que é tornar o nosso movimento verdadeiramente espírita. Só é possível haver espiritismo com fidelidade a Jesus e Kardec. Quando nós entramos com propostas de espíritos menos nobres, espíritos pseudo-sábios, como sendo doutrina espírita, nós estamos falhando gravemente perante as nossas consciências. Então, é o que o movimento espírita tem feito nos últimos tempos, se afastado das bases kardecianas. Por isso, a necessidade premente de espiritizar. Esse verbo é um neologismo criado pela mentora Joana de Ângeles, que significa tornar espírita, espírita de fato. Porque é muito fácil fundar um centro espírita, até a construir a estrutura material e colocar na fachada centro espírita, no estatuto centro espírita. Isso é fácil.
viver doutrina espírita dentro do centro espírita é bastante trabalhoso, requer de nós estudo, requer reflexão profunda da mensagem do Cristo, da mensagem trazida por Allan Kardec, as obras subsidiárias idôneas da literatura espírita, que foram trazidos por médiuns como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e outros, e cada vez mais nos compenetrarmos de que tudo isso forma um arcabouço doutrinário que deve ser preservado. Então a essência do espiritizar é exatamente essa preservação. Muito bem. Nós estamos tratando aqui, em verdade, de uma questão que se chama fidelidade doutrinária. Isso é de suma importância, doutor Alírio, porque os espíritas durante muito tempo, e até muito pouco tempo atrás, sofriam imensa discriminação justamente por conta da falta de entendimento do que viria a ser a doutrina espírita em essência. Então, para aquele que nos assiste, e para que ele possa entender melhor o que é exatamente o Espiritismo, nós sabemos que ele se funda em 5 princípios. Poderia discorrer para a gente acerca deles, por gentileza? Na verdade, a doutrina espírita, ela vem reviver aquilo que Jesus já ensinou. Jesus ensinou para todos nós as leis divinas. Ele ensinou, por exemplo, que o espírito é imortal, que Deus é o Criador de todo o universo e que nos criou por amor e para o amor. Ele nos ensinou que a comunicação espiritual é um fato quando ele se comunica com Moisés e Elias no Monte Tabor. Ele nos ensinou a pluralidade de mundos habitados, quando ele fala que na casa do Pai há muitas moradas. Ele fala da reencarnação quando ele diz que é necessário nascer de novo, quando ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, quando ele diz que João Batista havia sido Elias, e tudo isso, na verdade, são os princípios básicos da doutrina espírita, que não traz nada novo, muito pelo contrário, apenas revive de uma forma não alegórica aquilo que Jesus nos trouxe. Muito bem. Em sua vasta produção, doutor Alírio, hoje em cerca de 30 livros editados, não é assim? 30 livros até hoje. O doutor faz o casamento perfeito entre a psicologia e a doutrina espírita, sempre tratando de temas de suma importância para as nossas relações interpessoais dentro do centro espírita, dentro da nossa família e com nós mesmos, não é? De maneira que possamos, à luz da doutrina espírita, nos entendermos melhor. Mas obras como a sua, de extrema importância, são baseadas naquelas que deram origem à doutrina espírita. E quais são essas obras? Quais são as fontes que deve buscar a pessoa que quer conhecer e entender um pouco mais dessa doutrina? Bom, as obras que deram origem à doutrina espírita são as chamadas obras básicas. São 5 livros escritos por Allan Kardec, baseado nas orientações dos espíritos superiores da Terra. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro, o Livro dos Médiuns o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo o terceiro, o Céu e o Inferno o quarto e a Gênese o quinto livro. Essas obras são basilares para toda a doutrina espírita. Não há doutrina espírita sem fidelidade e sem conhecimento profundo dessas obras. Todas as demais obras são chamadas de subsidiárias, porque elas vêm para explicar aquilo que já foi colocado nas obras básicas de uma forma mais genérica, como é impossível colocar todo o conhecimento da humanidade em 5 obras. O próprio Allan Kardec já previu que haveria um desdobramento de muitos dos conceitos que ele havia abordado de maneira genérica. E as obras subsidiárias, para ser consideradas subsidiárias e idôneas, são aquelas que estão focadas nas obras básicas, porque elas jamais devem ferir qualquer princípio colocado nessas obras de Allan Kardec. Se fere qualquer princípio,
é tudo menos doutrina espírita. Muito bem. O espírita costuma dizer que professa uma fé raciocinada. Isso por conta da abordagem científica, religiosa e filosófica que se dá aos ensinamentos trazidos por Jesus e interpretados pelos espíritos que participaram da codificação. Dentro dessa linha de tríplice raciocínio, como que o doutor vê a aceitação e o entendimento que as pessoas têm da doutrina espírita? Como esclarecer isso, deixar isso de forma mais clara para aqueles que não têm tanto conhecimento? Na verdade, o que nós podemos é sempre divulgar toda a base da doutrina, porque esse tríplice aspecto é indissociável. Existe no movimento espírita, às vezes, tendências para privilegiar um lado do que o outro. Então, privilegiar o científico em detrimento do filosófico e do religioso. Ou o filosófico em detrimento do científico, do religioso e assim por diante. É necessário que a tríade esteja contemplada e que toda a divulgação esteja de conformidade com a proposta de Jesus e a proposta da própria doutrina espírita de reviver o Evangelho de Jesus. Hoje há muito novidadismo no movimento espírita, em que as pessoas colocam coisas tão esdrúxulas, tão absurdas, que chocam princípios básicos de ciência. Por exemplo, uma coisa que está em voga no movimento espírita é um tal de um planeta que vem para chupar as pessoas que vão passar para o outro planeta porque a Terra está mudando de provas e expiações para a regeneração. É uma coisa que choca qualquer princípio científico mínimo, que qualquer estudante de primeiro grau já conhece, que é a lei da gravitação universal. Um planeta não sai da órbita dele para ir lá, para buscar outros espíritos num outro planeta, num outro sistema, né? É até desconhecimento da sabedoria divina, porque não é mais fácil levar os espíritos para o planeta do que trazer o planeta para puxar as pessoas. Desconhecimento de base de doutrina, porque em A Gênese, Kardec fala dos espíritos que vieram que geraram a raça adâmica na Terra, que vieram de um outro planeta. Não consta nos anais da ciência que a Terra saiu da órbita dela para buscar espírito algum num outro sistema. Então, isso é o quê? Isso é ciência, que qualquer postulado não deve ferir coisas mínimas que são científicas. Um cientista que vê uma obra apócrifa dessa, fala, essa doutrina é coisa de louco. As pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Então é preciso que sempre o tríplice aspecto esteja contemplado, porque as pessoas falam, não, mas filosoficamente é muito bonito. Mas se fere qualquer princípio científico, não é doutrina espírita. Realmente, isso é bem verdade, tanto que o próprio Kardec, que era um cientista por natureza, quando da codificação dessa doutrina, disse que quando a encontrássemos em conflito com a ciência, que ficássemos com a ciência. Mas, doutor, pelas suas palavras, dá para se perceber que o progresso a que acreditamos estarmos todos destinados depende de uma complexidade não apenas intelectual, mas também moral e até, por que não, filosófica do ser. Ou seja, para que atinjamos o progresso a que estamos destinados, é necessário caminharmos por esses 3 caminhos? Na verdade, o progresso ele é feito a partir do momento em que o espírito escolhe amar e praticar as leis divinas. Nós temos o livre-arbítrio e quando nós sintonizamos com as leis divinas já presentes na nossa consciência, nós começamos a desenvolver por livre e espontânea vontade as virtudes. Isso vai gerar, dentro da lei do progresso, o nosso progresso moral e intelectual.
Num primeiro momento, é muito comum as pessoas evoluírem apenas intelectualmente, porque é mais fácil o progresso intelectual. Mas cedo ou tarde, o espírito vai despertar, até a partir desse próprio intelecto, para as leis divinas presentes na sua própria consciência, e aí vai fazer esforços para desenvolver os sentimentos nobres do ser, que são as virtudes, para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Mas voltando àquele comentário que você fez agora há pouco, da questão do porquê que Kardec disse que se o Espiritismo no futuro dissesse qualquer coisa que a ciência refutasse, ficássemos com a ciência e deixássemos o Espiritismo. Porque ele tinha plena consciência de que o Espiritismo está baseado nas leis divinas naturais. E tudo que está baseado nas leis divinas naturais é para todo sempre. Então, o que tem acontecido é exatamente o contrário. A ciência comprovando uma série de teses espíritas. Quando o ranço materialista deixar de existir na ciência, todo o conhecimento que a doutrina espírita já desenvolveu nesses mais de 50 anos, pouco mais de 150 anos, vai se tornar patrimônio da própria ciência. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala da união entre a ciência e a religião. Vai com toda certeza servir Espiritismo, porque ele se assenta nas bases das leis universais. Tudo que foge das leis universais são propostas mentirosas. E a própria ciência, que quando tentou se afastar das leis divinas naturais, criou propostas esdrúxulas que foram desmentidas por outros cientistas mais abertos. Então, é essa a realidade. Por isso que Kardec, com toda certeza, ele disse isso, porque a ciência nunca vai desmentir nenhum preceito espírita. Por exemplo, o dia que um cientista provar que não existe a reencarnação, vai ser impossível, porque ela é uma lei natural. Realmente uma afirmação de muita coragem de Kardec e de muita fé naquilo que professava. Doutor Alírio, para encerrarmos, uma última pergunta e um pedido de que o senhor faça um fecho e deixe para os nossos ouvintes uma mensagem final. Mas eu gostaria de ouvir do senhor sobre a situação do seu paciente, que nesses 18 anos ou até mais de terapia interpessoal que o senhor tem clinicado, o senhor percebe o que há de mais doente no ser humano, ou seja, aqueles que batem à porta do seu consultório, trazendo as suas mazelas, as suas dores pessoais, os seus sofrimentos. O que falta a essas pessoas? O que causa ainda sofrimento em seus corações e, consequentemente, até consequências físicas desse sofrimento? Todo e qualquer sofrimento, a dor, de modo geral, e as doenças são causadas pelo um afastamento da própria pessoa da essência divina que ele é. Então, quando nós entramos num processo de afastamento da espiritualidade e da religiosidade que reside em nós, nós adoecemos. E para que nós nos tornemos saudáveis, é preciso fazer o caminho inverso. Entrar em contato com a essência divina que somos e um contato profundo com Deus. De que forma? A partir das leis divinas presentes na nossa consciência. A partir do momento que nós sintonizamos com essa proposta que é consciencial, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis. E é exatamente isso que nós gostaríamos de deixar como uma reflexão. Que nós realmente busquemos a saúde mais profunda do ser, que é a saúde do espírito. Que é feita a partir do momento que nós, como ensina Jesus, amamos a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a nossa alma, e ao próximo como a nós mesmos. Fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós praticamos esses preceitos do Cristo, nós estamos cumprindo uma lei que é a lei maior do universo, que é a lei de amor, justiça e caridade. Essa é uma lei criada para que nós nos tornemos pessoas plenamente felizes.
é o nosso maior direito, mas também é o nosso maior dever. Qual é o grande dever que nós temos? O dever de amar e de sermos caridosos. A lei de amor e a lei de caridade dão suporte à lei de justiça, e aí nós vamos gradualmente desenvolvendo a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, mas a maioria das pessoas busca onde ela não está. Então é fundamental a sintonia plena com as leis divinas, especialmente a lei maior, a de amor, justiça e caridade, para que nós, ao desenvolvermos as virtudes essenciais da vida, possamos realmente realizar a proposta de Jesus em espírito e verdade dentro das nossas vidas. E a proposta também de Allan Kardec com toda a doutrina espírita. Muita paz a todos. Conversamos com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, a quem agradecemos as gentis e esclarecedoras palavras, rogando ao Mestre Jesus que o abençoe, ilumine, fortaleça e auxilie sempre na sua jornada em que se propõe a levar os seus ensinamentos a todos nós carentes desses aprendizados. Que Jesus o abençoe e que seja saudável e feliz o seu retorno ao seu lar, Dr. Alírio.